O Centro de Medicina Subaquática do Hospital da Marinha é um exemplo da utilização da tecnologia de ponta ao serviço das mais diversas áreas da medicina, incluindo a oncológica. Mergulhar até aos 80 metros de profundidade pode implicar riscos elevados. A subida à superfície é tão ou mais arriscada quanto a descida. Os acidentes de descompressão são uma das maiores ameaças à vida dos mergulhadores. Ocorrem quando o organismo é invadido por bolhas de azoto que podem provocar falhas ao nível vascular ou neurológico, muitas vezes com consequências fatais. As terapias por oxigenação hiperbárica são utilizadas para reverter muitos destes quadros clínicos. O tratamento consiste em simular numa câmara uma pressão ambiente superior à pressão atmosférica mantida ao nível do mar, precisamente aquela onde nos encontramos, para conseguir dissolver as bolhas de azoto que se formaram no organismo. Muitas vezes os mergulhadores podem ter de permanecer entre 5 a 8 horas seguidas dentro da câmara a inalar oxigênio puro. Anualmente são registadas cerca de 120 ocorrências em regime de urgência por intoxicação de monóxido de carbono. Nestes casos, bastará um único tratamento de cerca de hora e meia para expulsar este gás que se instalou no sangue e que, se não for devidamente tratado, pode originar complicações a médio e a longo prazo. As manifestações consistem em tremores, incoordenação motora e perturbações mnésticas, ou seja, perturbações da memória e perturbações cognitivas. Portanto, há uma deterioração das funções intelectuais. Esta terapia é ainda complementar no tratamento de doenças crónicas, onde os pacientes são submetidos a tratamentos diários que podem demorar entre 3 a 6 meses. Das patologias mais referenciadas surgem a surdez súbita, o pé diabético e as úlceras crónicas. Representa ainda uma excelente ajuda para acelerar o processo de cicatrização em casos pós-cirúrgicos e igualmente em doentes oncológicos. Muito mudou desde que o Hospital da Marinha adquiriu a primeira câmara hiperbárica, mas só recentemente e graças à tecnologia é que é possível tratar doentes em estado crítico. A partir de 2001 adquirimos uma câmara tecnologicamente mais evoluída, que é esta câmara que se encontra aqui perto de nós. Uma câmara totalmente medicalizada, fechada com ventilador adaptado a ambiente hiperbárico, com bombas e fusoras para podermos administrar medicamentos por via intravenosa. Para além das duas câmaras que funcionam no Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica, Portugal conta ainda com uma câmara no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e outra no Hospital do Funchal. Gambito Guerreiro, o que é exatamente uma câmara hiperbárica? Uma câmara hiperbárica é um local onde os doentes podem ser tratados em ambiente em que a pressão atmosférica é superior à pressão que nos encontramos ao nível do mar. E esses valores normalmente oscilam entre as 2 e 3 atmosferas na maior parte das modalidades terapêuticas. E, na maior parte dos casos, o tratamento é feito com a administração de oxigênio a 100%. Portanto, oxigênio puro. Portanto, um local que oferece, neste momento, múltiplas possibilidades terapêuticas. É uma componente vital da denominada medicina subaquática. É, de facto. E o que é concretamente também a medicina subaquática? De facto, a gênese da medicina hiperbárica em Portugal está ligada à medicina do mergulho. Aliás, como em muitos locais do mundo. Atendendo às patologias que podem estar associadas à prática do mergulho, designadamente a doença de descompressão, surgiu a necessidade de criar, de facto, a existência a nível nacional de uma câmara hiperbárica, inicialmente sediada na Esquadrilha de Submarinos, mais concretamente na Escola de Mergulhadores, para dar resposta a esses problemas suscitados pela prática do mergulho, designadamente a doença de descompressão. E como é que se processa um tratamento dessa natureza a um mergulhador que teve um problema de descompressão? Inicialmente, como eu estava a dizer, em 53, quando apareceu a primeira câmara, os tratamentos eram nestas câmaras hiperbáricas. Existia em comum com o que existe atualmente este ambiente sobrepressurizado, em que era efetuado, dizendo isto de uma forma simples, um mergulho em seco. Mas aquilo que os doentes estavam a inalar, aquilo que lhes era fornecido, era ar. E isto fazia com que as câmaras, os tratamentos, as sessões terapêuticas fossem muito prolongadas, demoravam dias. Gradualmente, e com a possibilidade de poder ser fornecido oxigênio a 100%, o que surgiu a partir de 1968, e posteriormente, com a transferência deste serviço para o Hospital da Marinha, a possibilidade de responder mais rapidamente a este tipo de situações foi, de facto, muito importante. Neste momento existem várias tabelas terapêuticas, não existe uma única para responder a este tipo de acidentes.
Nós seguimos pelas regras internacionais, as tabelas que são aprovadas pela NATO, e variam de acordo com o tipo de mergulho. É muito importante considerar a profundidade do mergulho, o tempo de duração do mergulho, se houve ou não omissão de patamares de descompressão durante a subida, e, portanto, a tabela é adequada em função do perfil do mergulho e da gravidade que o quadro clínico apresenta. Mas podemos ter desde tabelas simples, que duram cerca de 2 horas e 45, até tabelas muito longas e que vão a níveis de profundidade mais elevados e com outro tipo de misturas gasosas e que podem demorar até 8, 9 horas. O mergulho em profundidade é, de facto, uma atividade arriscada que requer cuidados muito especiais. É arriscada porque, além das diferenças de pressão muito grandes a que os mergulhadores são submetidos, há também os diferentes tipos de misturas gasosas que são utilizadas e que podem condicionar o aparecimento de algumas patologias que não só a doença de descompressão. Não é? Pode acontecer, por exemplo, isto não é uma situação que requeira tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, mas pode existir, por exemplo, a narcose pelo azoto a grandes profundidades, em profundidades acima dos 30 metros. Dentro de uma câmara hiperbárica é simulada uma profundidade para o tratamento. Normalmente essa profundidade simulada é de quantos metros? Nos tratamentos de rotina, não falando agora neste âmbito da patologia associada ao mergulho, portanto, neste caso será a medicina hiperbárica e não a medicina subaquática, os tratamentos são normalmente feitos a 2,5 atmosferas, o que significa que são 15 metros de profundidade. Portanto, a câmara está pressurizada, de forma a que os doentes estejam como se estivessem a 15 metros de profundidade e vão estar a respirar oxigênio a 100% durante 90 minutos. Sendo que, devido a alguns riscos associados à toxicidade do oxigênio, se faz, a meio do tratamento, uma pausa em que os doentes respiram 5 minutos de ar. Para-se, portanto, o oxigênio a 100%, respiram 5 minutos de ar, voltam a respirar oxigênio a 100% até por fazer os 90 minutos que demora a tabela terapêutica para as patologias de rotina que não tenham a ver, portanto, com patologia do mergulho. Porque na patologia do mergulho, como eu frisei anteriormente, as tabelas são bem mais complexas, bem mais longas e ajustadas de acordo com o tipo Para além da patologia do mergulho, que também identificou, existem outras, como também já referiu. Quais aquelas que pode destacar? Exatamente. Neste momento, é curioso que, sendo a gênese deste tipo de tratamento, ou tendo a ver com a patologia associada ao mergulho, portanto, designadamente com a doença de descompressão, neste momento isso representa um número baixo em termos de tratamentos que nós temos que fazer. Posso-lhe dizer que, nos 20 anos de existência a nível do Hospital da Marinha, do Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica, foram tratadas sensivelmente 80 doenças de descompressão. É um número elevado, mas comparativamente com outro tipo de patologias, como é o caso da intoxicação pelo monóxido de carbono, acaba por ser um número diminuto, porque neste momento, de facto, a patologia que, em termos de urgência, nos faz ter mais chamadas e mais doentes a ser tratados, é a intoxicação por monóxido de carbono, que representa já mais de 1.300 doentes tratados. Temos outro tipo de doenças, porque esta que eu mencionei, a intoxicação por monóxido de carbono, é uma patologia tratada de urgência, tem indicação de urgência, mas há outras patologias que são tratadas como patologias em tratamentos de rotina, como seja o caso da surdez súbita, como seja o caso das lesões de osteoradionecrose, em doentes que foram submetidos à radioterapia portanto, uma patologia oncológica e que ficam com lesões designadamente a nível da mandíbula, cistite rádica, que é uma lesão de radioterapia a nível da bexiga, em doentes que foram submetidos também à radioterapia em virtude de patologia oncológica. Portanto, digamos que em termos de patologia de rotina, aquelas que nos representam o maior número de doentes tratados são a surdez súbita e a cistite rádica, as úlceras, e também um aspecto muito importante, peço desculpa, o pé diabético e as úlceras crónicas resultantes de uma má oxigenação e de uma má perfusão dos tecidos. E o Hospital da Marinha trabalha com outras unidades hospitalares, da chamada sociedade civil, Trabalha. Permitindo Aliás, que quaisquer pessoas possam aceder, digamos, a esse tratamento. Exatamente. Posso lhe dizer que desde 1995 o Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica é um SUC, um Serviço de Utilização Comum das Forças Armadas e que recebe, portanto, militares vindos dos 3 ramos. Mas neste momento, de facto, está muito aberto à sociedade civil e posso lhe dizer que mais de 80% dos doentes que nós recebemos vêm em virtude de protocolos com hospitais civis, portanto, vêm encaminhados dos respectivos hospitais para ser submetidos. Neste momento é já um complemento insubstituível nesta matéria para muitos hospitais, porque uma câmara desta natureza tem valências que, de outra maneira, seriam difíceis de encontrar. É de facto muito importante e existem neste momento, para além deste tipo de patologias que eu referi e que estão escalonadas de acordo com ordens de prioridade em termos de tratamento, escala 1, 2 e 3, consoante a oxigenoterapia hiperbárica é de facto fundamental, no nível 1 e é vital para o prognóstico da doença, o nível 2 em que é recomendada, pode não ser vital para o prognóstico da doença, mas é muito importante, e este nível 3 em que
pode ser, de facto, uma ajuda, mas não é fundamental. De facto, o nível 1 e 2 trazem-nos muitos doentes encaminhados dos hospitais civis para todos estes tipos de patologias que eu mencionei. Falamos também, além destas patologias, naquela tenebrosa expressão da doença oncológica. Também a oncologia se socorre da câmara hiperbárica? A oncologia socorre-se, mas nesta fase posterior ao tratamento da situação oncológica de base. Normalmente o que acontece é que são sequelas resultantes da radioterapia que levam a que os doentes posteriormente sejam encaminhados, porque há lesões que podem resultar, de facto, da radioterapia, como eu mencionei, essa lesão da osteoradionecrose, normalmente mais a nível da mandíbula, em doentes que tenham, por exemplo, tido patologias de anel a nível da laringe. Como, aliás, tinha referido. Se dentro de uma câmara hiperbárica existir ou acontecer um acidente quando se simula 15 metros de profundidade, também pode acontecer. Aliás, o aspecto da segurança é um aspecto muito importante e que faz com que, de facto, a Marinha também tenha aqui um papel muito importante em termos da segurança. Uma equipa de tratamento num centro de medicina hiperbárica não é incluída apenas por médicos e enfermeiros. Existe o médico, quem preconiza o tratamento, existe o enfermeiro, que no nosso caso é quem acaba por mergulhar com os doentes e está dentro da câmara, mas existe todo um conjunto de técnicos, supervisores, condutores da câmara, às vezes acompanhantes também dentro da câmara e que são provenientes de mergulhadores, portanto que têm muita experiência neste âmbito. E de facto isto é para obviar que muitos acidentes graves possam acontecer, que não só acidentes médicos do foro médico. Existem acidentes designadamente incêndios, como ocorreu há sensivelmente 12 anos na Itália, muito grave, houve um incêndio muito complicado e que implicam que, de facto, em termos de níveis de oxigênio a nível do ambiente dentro da câmara, a temperatura ambiental dentro da câmara, sejam mantidos em níveis de segurança muito rígidos para que não ocorra nenhum acidente. Se houver algum acidente médico que não este que estamos a mencionar, exatamente, obviamente que podem acontecer, desde convulsões devido à toxicidade neurológica do oxigênio, desde problemas do foro respiratório, portanto, são situações que tentaremos controlar, crise de pânico também, tentaremos controlar dentro da câmara, administrando a terapêutica específica para a patologia em causa, estabilizando, enfim, o patamar de profundidade em que estamos, não havendo variações de profundidade, pelo menos no imediato, e, se for necessário, posteriormente, tentarem trazer os doentes à superfície. Porque a porta só se abre quando a câmara chega à superfície. De qualquer das formas, existe a possibilidade, se estivermos com vários doentes a fazer tratamento, que é o que acontece habitualmente, a não ser nas situações de urgência, não é? Nas situações de rotina, nós temos normalmente 24 doentes em cada sessão terapêutica diária. E nós temos 3 sessões terapêuticas diárias. Portanto, se houver algum acidente com um doente apenas, há a possibilidade de, como existe uma antecâmara que pode ser pressurizada também, evacuar só esse doente para a outra antecâmara e manter os restantes doentes em tratamento sem que isso prejudique o tratamento dos outros. E depois, esse doente na antecâmara é gradualmente despressurizado até voltar ao ambiente sem que isso prejudique o decorrer do tratamento normal. Como médico e oficial da Armada, acha que a tecnologia, de facto, tem tido um papel preponderante no apuro de soluções para a saúde das pessoas em geral? Tem tido, é importante, e também a cooperação internacional e os vários centros que têm surgido a nível mundial são importantes. E neste particular também gostava de frisar que em Portugal, tendo sido a Marinha pioneira neste tipo de tecnologia, tem também sabido manter-se na vanguarda porque tem havido, de facto, colaboração em termos de projetos a nível internacional, seja com a Sociedade Europeia de Medicina Hiperbárica, ou aliás o Comitê Europeu de Medicina Hiperbárica, a Sociedade Americana também, e portanto a procura constante de inovação tecnológica, de investigação em termos de novas patologias que tenham uma indicação para tratamento é de facto um fator muito importante e que abre neste campo da terapêutica, enfim, horizontes latos. E certamente outros horizontes serão abertos. Camilo Guerreiro, muito obrigado. Cumprimento ao Hospital da Marinha. Muito obrigado. Muito obrigado. No espaço dedicado às Universidades Tecnológicas desta semana, destacamos um trabalho desenvolvido no Instituto Científico da Universidade do Porto que pretende melhorar o tratamento do cancro. Identificar pessoas com um risco aumentado para desenvolverem cancro é o grande objetivo do Grupo de Genética de Tumores do IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Cancros como o da mama, estômago e colo retal são os alvos em que estes investigadores focam o seu trabalho. Ao identificarem os defeitos genéticos associados a estas doenças, os especialistas poderão melhorar o rastreio de doentes com maior probabilidade de virem a desenvolver este tipo de patologias. A segunda área é encontrar marcadores moleculares que nos sirvam para melhorar o diagnóstico do cancro, portanto, que nos sirvam, por exemplo, como marcadores de cancro muito precoce, portanto, numa fase muito inicial da doença.
e que nos sirvam também para desenvolver depois novas aplicações. Depois de melhorarem o rastreio de doentes com risco aumentado para cancro e de desenvolverem novas formas de diagnóstico da doença, os investigadores do IPATIMUP esperam encontrar novas alterações genéticas que levem ao desenvolvimento de terapias inovadoras para o cancro. Os resultados obtidos pela investigação realizada por este grupo de genética de tumores são transferidos para uma unidade de diagnóstico que funciona também neste instituto e que presta serviços aos hospitais e à comunidade médica em geral. Uma transferência de conhecimento que contribui diretamente para a melhoria do rastreio, diagnóstico e seleção terapêutica dos doentes. O Global Net desta semana promete-lhe abrir-lhe o apetite e dar-lhe ideias para fazer cozinhados bem diferentes. E se eu lhe dissesse que uma das zonas com visitantes mais fiéis do site do New York Times está relacionada com culinária? É bem verdade, e na secção Dining and Wine do site está o grande responsável por isso, Mark Bittman. Este jornalista, crítico gastronómico com uma coluna semanal da edição impressa do jornal, resolveu abrir a rubrica da Minimalist, um minimalista, no site do New York Times. Aí, em vídeos curtos, ensina aos visitantes a cozinhar quase tudo e depressa. Mark, que é também autor de vários livros sobre cozinha, descobriu a melhor forma de fidelizar os visitantes do site, prometendo-lhes sucesso em refeições que impressionam qualquer casal amigo convidado para o jantar. O minimalista usa sempre um tom bem-humorado e consegue ensinar a confeccionar pratos com ingredientes de quase todo o mundo. Sim, até de Portugal, cujas sardinhas já recomendou numa das receitas. Vai dar um jantar ou simplesmente quer comer alguma coisa diferente? Ouça e veja Mark Bittman, que lhe revela segredos da culinária no site de um dos maiores jornais do mundo.